todos! Então, para dar continuidade aos símbolos sabianos, símbolos dos antigos povos sabeus, hoje eu vou falar do grau 19 de Áries. Se você tem qualquer um dos seus planetas no grau 19 de Áries ou das linhas das suas casas no grau 19 de Áries, então esse vídeo é para você. O grau 19 de Áries ele é bem interessante. Ele diz assim: um velho vestido com um roupão gasto, em interior pobre, aperta nervosamente contra seu peito 2 sacos de pano, sobre os quais se destaca a palavra ouro. Então, uma pessoa idosa, vestindo um roupão gasto, em interior pobre, numa situação de pobreza, numa situação em que ele está num ambiente humilde, e ele aperta nervosamente contra seu peito 2 sacos de pano, sobre os quais se destaca a palavra ouro. Então, ele tem 2 sacos de pano, né? E ele aperta nervosamente, ele está nervoso ali em relação àqueles sacos de pano, e naquele saco de pano está escrita a palavra ouro. Então, isso me parece alguém que quer reter alguma coisa, tem medo de perder alguma coisa. Então, ele com as 2 mãos, ele está com as 2 mãos ocupadas com os 2 sacos, e ele aperta sobre o peito como que para dizer que é dele, para manter, né? Esses 2 sacos de pano em que está escrito a palavra ouro. Então, nesse caso da pessoa que quer reter, né, se você entende como reter, eu entendo como reter, né, de guardar, de ter medo de perder. Então, se há um entendimento de que possa ser um medo de reter, né, porque está escrito a palavra ouro, de reter bens, reter riqueza, ele está com o roupão gasto, em interior pobre, né, em uma circunstância de pobreza, ou seja, ele não gasta nem com ele. Ele não tem, ele tem tanta previdência a ponto de não separar uma parte desse ganho ou desse valor para ele próprio. A gente também pode pensar em alguém que adquiriu uma riqueza e tem medo de perder, mas deixa muito claro que o homem é pobre, que o homem está com roupão gasto, né? Que ele está numa situação ali de uma privação, mas que de fato pode ser uma autoprivação. Por quê? Porque ele está tentando manter ali os 2 sacos que indicam ser ouro, né? A palavra indicando ser os 2 sacos conterem ouro. Agora, ele mantém aquilo nervosamente, né? Entendendo-se assim como que um medo de perder aquilo. Ele não usa sequer para se manter, tá? E ainda fica nervoso com alguma coisa que ele tem a possibilidade de perder. A segunda passagem pode esclarecer melhor a primeira. A segunda passagem diz: um homem em pé, as mãos estendidas para um cofre, de onde escapa ouro. Então, o homem ele está de pé, ele está ativo numa situação, ele está com as mãos estendidas em direção a um cofre em que escapa ouro. Então, ele não alcança esse ouro, assim como ele não gasta, assim como na primeira passagem ele fica nervoso com medo de perder, na segunda ele estica a mão e ele vê escapar o ouro escapa dele. Ou seja, ele de qualquer maneira ele não faz uso, ou porque a riqueza ela é transitória, ou porque a pessoa ela guarda a ponto de não usar nem para si mesmo. Então, ele de qualquer maneira ele vai ao encontro de algo que é muito caro a ele, tanto apertando contra o peito como estendendo a mão em direção ao cofre. Ele está indo de encontro a algo que ele quer muito, só que aquilo lhe escapa. Na segunda passagem lhe escapa porque ele não alcança, e na primeira passagem ele escapa no sentido de que ele guardou e ele não usufruiu daquilo que ele teve. Ele está numa condição de velhice e ele não usufruiu daquilo que ele teve. Então, essa passagem, quando ela está relacionada a algum dos seus planetas ou algumas das linhas das casas, ela pode indicar uma necessidade de um desapego, uma tendência a se apegar e não enxergar o verdadeiro sentido em que aquilo tem na vida. Claro que o verdadeiro sentido que aquilo tem na vida não é esbanjar, ninguém está falando aqui de um esbanjamento, mas também não de uma privação em prol de uma segurança.
né? De você saber deixar fluir aquilo que você tem e usufruir disso também de alguma forma, para que você não precise chegar em determinada fase da sua vida e ficar nervosa como homem, ou nervoso, né? Como homem que mantém os 2 sacos de ouro ali com o seu peito nervosamente, né? Porque a passagem fala, clara, diz que o homem aperta nervosamente. A gente também poderia pensar, tanto em relação quanto à primeira, de alguém que encontrou alguma riqueza e tem medo de perder já em alguma época da vida, mas me parece que essa passagem está mais relacionada, porque ela não indica outra coisa senão o apego, ou alguma coisa que escapa àquele que busca. Porque quando a pessoa tem a consciência psicológica de reter alguma coisa e não fazer uso de forma nenhuma, porque o homem andava de uma maneira muito simples, muito humilde, e isso indica que ele não está fazendo um bom uso daquilo que ele possui, a ponto de ainda ficar nervoso pelo medo de perder. Então, fica segurando ali os sacos de ouro. Então, isso foi o que eu consegui pensar dessa passagem, achei bem interessante, bem misteriosa e bem interessante. Se você conseguir pensar de uma forma diferente, se você tiver uma outra opinião, é só deixar nos comentários. Um abraço a todos.